E aí, soltou? Dá mais corda que vai. Vai, cara, desamarra logo. Sejam muito bem-vindos ao Nó Cego Podcast, um programa onde tentamos desatar os nós emaranhados da vida, universo e tudo mais. Eu sou Douglas Monteiro, vulgo pirata, mas hoje você pode me chamar de Piratê, porque temos que tirar o X. As pessoas cegas, não entendem com X. Então, Meu Piratê. Deus! Tô aprendendo, estou aprendendo. É isso aí. Estamos todos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast. Nós chegamos a vocês graças ao trabalho e esforço do pessoal aqui dos estúdios Labituca, do Mauro Malatesta e o Pedro Zaluba. Vocês podem segui-los para suas soluções de podcasts, inclusive remoto, através da @Labituca Studio, em qualquer rede social, ou mandar um e-mail para eles na @Labituca Studio. labitucstudio@gmail.com. E você pode me chamar de Fernando Junta ou mandar pra gente um e-mail aonde, pirata? Arroba não. Calma. E-mail é no nossegopodcast@gmail.com, mas você pode falar conosco nas redes sociais em @nossegopodcast, tudo junto e sem acento no O. E é isso mesmo, cara. Hoje começamos mais uma vez o nosso programa, trazendo um convidado que abriu esse mês do orgulho LGBTQIA+, que é o Fernando... Parte 2. Exatamente! Nós conseguimos, a gente lançou o desafio, mandou o convite e ele aceitou. Estamos aqui de volta recebendo o nosso querido Fernando Arazão, o host do podcast Fora do Meio, e que veio hoje de novo agraciar a gente com a sua presença e todo o conhecimento em cima da pauta que nós propomos trazer esse mês. Uma salva de palmas para ele. Gente, Fernando! Não começamos com o Ruff dessa vez, hein? Por favor, porque eu tava treinando a semana inteira pra não errar, né? Aqui a gente tá pra pegar no contrapé, cara. Não, perfeito, gente. Eu tô muito feliz de estar de volta. Foi um episódio que eu gostei muito de ter gravado de verdade. Gente, eu já virei fã de vocês. Somos best friends agora. Tem maluco pra tudo nesse mundo, né? Pois é, né? Mas assim, vocês são uns malucos legais. Eu gosto disso porque eu me identifico muito com vocês, inclusive. Ah, que bom, cara. Bacana. É esse tipo de gente maluca que faz o mundo melhor. Isso que é legal. Então, seja maluco. Exatamente. Se não fossem os malucos, o mundo não dava pra frente, cara. Ou capotava, mas é pra isso que a gente tá aqui. Cara, a gente parou o último programa, na verdade, com o nosso amigo, né? Mas a gente entrou em toda a sua história individual, a gente conversou sobre como foi o seu desenvolvimento e deu aquela arranhada na superfície, e hoje a gente havia combinado de entrar um pouco mais em cima da questão social e mais abrangente para falar sobre a pauta LGBTQIA+, como um todo. E porque, aquilo que a gente conversou no último programa, né? Porque você... não só porque a gente se identificou ao longo da gravação e porque rolou um papo bem fluido, bem bacana, mas você é um comunicador, você vive nesse meio e você já teve todo um processo de amadurecimento que passou pelo seu individual e por aquilo que você conheceu conforme você foi produzindo conteúdo também. A gente havia comentado, então a gente está bem assessorado E, cara, a gente havia comentado no começo do outro programa que esse mês é o mês do orgulho justamente por conta do que houve lá no bar Stonewall Inn em Nova York. Mas, cara, por que usam tanto a palavra orgulho? Por que é o mês do orgulho? Por que essa palavra orgulho não o mês de luta ou o mês da representatividade? Por que não o mês da visibilidade? Por que o mês do orgulho? Por que essa palavra orgulho importa e é tão relevante na sua opinião, assim? Então, eu vou começar contando um segredo pra vocês, posso? Cada vez que você me chama de comunicador, eu me sinto um pouco Silvio Santos, assim, antes dele ser escroto. Eu me sinto tão feliz. Justo, corretíssimo. Sério, você não tem noção. Eu me olho no espelho e eu penso, cara, sério. Não, mas é isso que todo mundo passou aqui. Todo mundo cresceu com o Silvio Santos de sábado e com o pessoal da Globo de domingo. É normal. Todo mundo via a telecena e falava que era o maior comunicador do Brasil. Então por isso que a gente faz essa associação automática na cabeça. Tem razão.
fato dele ser um escroto agora não significa, tipo, não tira o mérito dele em ter sido um ótimo comunicador. Ele Sim. era, ué. Não, e eu vou contar mais um segredo pra você, gente. Esse podcast vai ser a biografia do Fernando, tá incrível. Abre seu coração. Basicamente, eu só existo por causa do Silvio Santos, porque os meus pais se conheceram trabalhando na loja do baú. Não, sério? Quer dizer que eles foram trabalhar na loja e juntou um carnezinho e veio você. Pois é. Eu fui. Assim, não demorou 12 meses de prestações pagas, né? Foi um pouquinho antes. É isso que eu ia perguntar. Mas pensa que esse é o carnê mais longo da vida deles. Exatamente. Olha o prêmio que eles ganharam. Não é pra qualquer um. Gente, eu não tô acreditando nisso, mas conta pra gente então. Vamos começar por isso então. Já. Como é que foi isso daí? Depois explica o orgulho, vamos pro baú. Agora eu tô interessado nisso, depois a gente volta pra pauta. Vamos lá. Não, eles conheceram basicamente, pela loja do baú, cara? É, porque eles trabalhavam na mesma loja. Minha mãe era caixa e meu pai trabalhava no estoque. E aí aquela historinha básica de novela das 6, né? Se conheceram, se apaixonaram, aí assim, o Silvio Santos parece que ele não permitia casais dentro dos estabelecimentos, né? Nas lojas. Então a minha mãe acho que pediu demissão para poder namorar o meu pai. Ele só permitia isso em nome do amor dentro do SBT, olha lá. Olha lá. Mas aí não eram funcionários, né? Então. Exato. É porque na cabeça capitalista o casal vai brigar e não sei o quê, e não vai produzir, não é produtivo, então Sim. nada de casais. Então, e é interessante assim, eu cresci com toda a minha família, principalmente meus pais, dizendo que o Silvio Santos era um cara muito justo, muito honesto, que todos os treinamentos que eles tiveram para trabalhar na loja do baú era sempre isso, tipo, o que é do cliente seja 1 centavo, é do cliente. Tipo, ele sempre honrou muito essa parte do compromisso dele, do respeito às pessoas que compravam nas lojas, etc. Tanto que assim, é um cara que eu admirava demais, e foi uma decepção muito grande quando ele começou a dar esses deslizes. Aí a galera ficava tipo, porque ele tá velho, não sei o quê. Tipo, gente, não tem justificativa. Se a pessoa tá errada e alguém fala pra ela, olha, você está errada, e ela continua... A única justificativa é a opção, é a escolha. Trocaram o Silvio Santos e esse é um robô. O Silvio Santos morreu já faz um tempo. Aí colocaram esse robô que aceita dinheiro do governo e tudo mais. Assim, falando do ponto de vista um pouco mais cínico e cético, né, do ponto de vista empresarial e do economista em si, basicamente é um cara que entrou com leis de compliance nos anos 80 para que pudesse continuar passando a exploração dos seus clientes através dos juros compostos, como tivemos aqui no Brasil com Casas Bahia e uma série de outras questões que surgiram ao longo dos anos 90 e anos 2000, que todo mundo aprende na faculdade de finanças, que aprende na faculdade de economia, que aprende na faculdade de ADM. Então, é só um cara que teve compliance melhor um pouquinho antes. Mas ele era um ótimo comunicador. E agora então voltamos para os seus pais se conheceram na loja do baú. Na loja do baú, perfeito, mas agora deles veio justamente você, e a gente conversou sobre você no programa anterior. Quem quiser ouvir, por favor, é só voltar para o nosso episódio anterior que está aí marcado no seu feed. E estávamos falando sobre a questão da palavra orgulho. Por que orgulho? Então, essa é uma questão que muitas pessoas... Eu recebi esse questionamento até de uma pessoa da comunidade uma vez, porque eu lancei um episódio do podcast pedindo para os ouvintes mandarem o porquê que eles se orgulhavam de ser LGBT. E a pessoa me perguntou, mas por que eu acho tão chato esse negócio de ficar falando orgulho? Tipo, por que eu tenho que ter orgulho de ser gay? Porque, sabe, eu só sou e pronto. Aí, isso, claro, né, veio de toda uma pesquisa de eu entender um pouco disso. Não foi uma coisa que eu acordei de manhã e descobri, mas assim, meninos, qual que é a palavra diretamente oposta a você sentir orgulho? Preconceito. Não. Vergonha? Vergonha. É que eu pensei na Jane Austen, desculpa, meu orgulho e preconceito aí foi. É verdade. Eu tô no meu escritório, tô olhando pra porra do livro, eu vou pensar nisso, desculpa. Tá perdoado. Mas é isso, a palavra totalmente oposta é vergonha. Então, a gente, LGBT, a gente tem toda uma sociedade que impõe, ou impôs durante muito tempo, que a gente se envergonhasse de sermos quem somos. Né? A gente sempre ouviu que ser gay é errado, que é coisa de pessoa sem vergonha, que é uma perversão, etc e tal. Então, o movimento totalmente oposto a você se envergonhar
é você sentir orgulho. Então é por isso que essa palavra ela é tão falada, tão importante quando se fala de movimentos da causa LGBT. Porque Caramba, se a cara. gente foi colocado para ter vergonha, a gente vai sentir exatamente o oposto. Olha, então héteros, não tem essa de orgulho hétero, porque você em momento algum tem vergonha de ser hétero. Então para com isso. É justo. Pois é. A não ser Exatamente que a isso. sua vergonha seja ser um hétero escroto, né? Mas daí tem outros caminhos para você seguir. Ah, sim. Ó, Sim. vai ouvindo a gente e se desconstruindo junto com a gente. Né? Mas é bacana pensar nisso, cara, porque olhando. Nossa, faz total sentido agora, porque teve até. Assim, a gente acha que é só uma questão de discurso, assim, a gente que eu digo, quando falado assim, em opostos de terminologia e conceitos, pensamos que, bacana, faz todo esse sentido semântico. Mas não, cara, já houve legislação voltada para degeneração, pederastia e tipos de comportamentos que hoje a gente classifica como normais já foram criminalizados, né? Uhum. Como a pessoa E sem era nota, por exemplo. Exatamente, é isso que ia entrar, cara, justamente era o sinistro, né, que chamavam Nós os Canhotos, que assim, tipo, era passivo de fogueira na Idade Média. Sim. Assim, é surreal. Então não é só uma terminologia, não é só um conceito inventado, não é só uma questão de justiça social, tá? Ela foi usada como arma contra justamente pessoas, cara, que deveriam, pelos termos constitucionais, serem iguais perante a lei e a Deus. O problema é o segundo aí, né? O Deus, cara. Isso aí dá um probleminha. Não, o problema não é ele, o problema são as pessoas que interpretam errado, né, cara? O problema é o fã-clube, né? O fã-clube que estraga. Que estraga isso, não? Porque é importante trazer isso porque, cara, é bacana falar que a luta ela vem justamente com a palavra orgulho para você justamente renegar a vergonha e tirar o cunho de errado legal, que seria o legalmente, o jurídico, o errado jurídico, do errado vergonhoso pecaminoso e do errado socialmente errado. Não, é o orgulho de você ser quem você é, garantido pelo seu direito constitucional, jurídico e social de você ser você e simplesmente existir. Uhum. É muito mais profundo do que uma questão semântica que a galera gosta de colocar. Puta, não sabia disso, cara. Muito, muito obrigado, cara. Bacana mesmo. Não, é interessante. Sensacional. Inclusive, essa pessoa que me perguntou isso, depois que eu expliquei isso pra ele, ele mudou completamente o discurso. Ele começou a usar a palavra orgulho. Então foi uma das coisas que me fez feliz, assim, de poder transmitir esse conhecimento também. Porque eu também não sabia isso até muito tempo atrás. Uhum. Foi uma grande pesquisa por causa do podcast. Esse podcast, gente, me transforma numa pessoa tão melhor a cada dia. Nós dizemos a mesma coisa, viu? Exato. Olha, curiosamente, tipo, não só pelas pessoas com quem a gente convive durante o podcast, que tem a oportunidade de poder entrevistar, mas ela também trabalha o nosso lado de comunicação, de escuta e de fala, né? Uhum. E, nossa, como se não tivesse pauta, você entrou justamente no ponto que a gente queria falar, cara. Dentro do seu aprendizado, você comentou no último programa que teve uma mudança do Fernando que você descobriu como verdade, o Fernando verdadeiro, vindo para São Paulo, saindo de Blumenau, e aprendeu ainda mais com o seu podcast, cara. Você tem vários episódios que você fala sobre a sexualidade plural, sobre o poder do feminismo, sobre o que é armário, sobre cada um das siglas que você trouxe e abordou, claro que não exaustivamente, mas você sentou e conversou com cada uma delas e expandiu esse teu horizonte que antes era só seu. Como que o podcast trouxe e enriqueceu essa sua vida e esse seu entendimento em cima de toda a causa, no âmbito social e coletivo? Cara, tudo. Pra falar bem a verdade. Gente, eu vou estar parecendo um pai falando do filho que tá indo bem na escola, mas assim, é assim mesmo, tá? Vocês podcast é isso. É isso, gente. Saiu de mim. Saiu de mim. É isso, exatamente. Na verdade é o seguinte, o podcast ele mudou muito. Se você pegar os 2 primeiros episódios, você vai ver que eu falo sozinho. Eu tô contando uma coisa. Era a minha proposta inicial. Era um desabafo, um diário, né? O segundo episódio ainda tem um amigo seu, eu esqueci o nome dele, mas é muito engraçado, cara. É no terceiro, o Alex. O terceiro, o Alex. O Alex, ele só. Mano, ele faz umas piadas que eu racho o bico, velho. Não, ele é muito engraçado, ele trabalha comigo, gente. Nós dois juntos no trabalho, assim, é uma desgraça. Não, e você solta umas piadas internas no meio do episódio que você ri, mas não sabe nem porque tá rindo. É surreal.
Não, é bizarro, assim. Eu e o Alex somos grandes amigos. Eu fiquei muito contente, assim. Porque assim, eu chamei ele pra participar. Na verdade, era para duas pessoas participarem daquele episódio, porque eu pensei, eu tenho a minha vivência do armário, que não é um armário muito comum. Porque eu não Uhum. tive essa coisa do sair do armário pra família, etc e tal. Porque pra mim, Fernando, não é, eu não vejo sentido. De novo, pra mim, Fernando, em fazer um evento familiar pra dizer, gente, sou gay. Uhum. Porque minhas irmãs que são héteros, nenhuma delas fez isso. Então eu não vejo sentido em eu fazer, sabe? Sim, com certeza. Mas, de novo, isso é a minha posição. Eu não acho que eu precise. Tem gente que precisa ter esse marco, né? Precisa ter esse momento para poder, tipo, ufa, agora foi. O que que eu fiz? Eu parei de me esconder nas redes sociais. Antigamente, tipo assim, quando eu falava alguma coisa a respeito, eu, tipo, ocultava da família, etc e tal. Hoje em dia eu não faço mais isso. Tipo, tá ali. Quem quiser saber. Tipo, gente, eu saí de Blumenau pra vir num show da Madonna em São Paulo. Se as pessoas não souberem que eu sou gay, pelo amor de Deus, né? Realmente. Não, aí Não dá pra não, defender. não dá. Mas a pergunta que eu ia te fazer é a seguinte, cara, Olha, você. eu vou ser Pode falar. sincero, eu também iria num show da Madonna, porque a Madonna, porra, ela é foda, né? Pois É. é. Mas tá falando hoje com quase 40 ou tá falando você quando, sei lá, tá virando os 20? Então, eu virando os 20, eu era um brucutu, né? Então, com certeza hoje, com Então, quase 40, porra, eu fui no show da pois é. Bianca, eu só não encontrei o Fernando porque a gente não se conhecia. Pois é. Pois é. Mas vamos lá, cara. A pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: aproveitando então que você entrou nessa questão do armário e de internet, você se aproveitou do anonimato da internet para conseguir dar vazão a esse seu lado que você começou a descobrir como seu e a sua identidade mesmo, para começar a se sentir livre para isso? Ou você começou a usar isso como uma defesa maior e um escudo maior, como você havia comentado no programa anterior, que você fez com a religião, por exemplo? Você se blindava através das mídias sociais e vendia uma imagem de quem você não era, em última instância. Na verdade, assim, eu não vou dizer nem que eu vendia uma imagem de quem eu não era. Eu mostrava, tipo, os highlights meus, digamos. Uhum. Porque, por exemplo, assim, eu mudei para São Paulo, logo na sequência eu tenho uma amiga que tem de 10 anos já, e que ela estava começando um canal no YouTube na época com o tio dela. E eu vim para São Paulo, eu estava sem emprego ainda, e eu comecei a ajudar eles na produção desse canal. Esse canal é o Tempero Drag, né? Acho que muitos. Tá Ah, zoando! Sim, Você obrigado pela reação de conhece todo a mundo agora, Rita. cara. sim, Você conhece a Rita. conheço. Não, eu vou repetir. Ela já me pegou Você. no colo. Ah! Ah! Assim, deixando bem claro, assim, tentando traduzir o que o Pirata trouxe agora como onomatopeia, Peraí. estamos tendo Ah! muita estamos tendo muita dificuldade para trazer figuras do meio LGBTQIA+, principalmente na comunidade trans, porque não são muitos os produtores de conteúdo, e os que são realmente muito bons e extremamente embasados, e a Rita é uma das que nos chamam muita atenção, mas até hoje nem ouviu a gente falar. Mas voltando, Uhum. voltando. Tá, Só não, Continua uma. a nossa pauta. só cortando pro pessoal que não pegou. Digita no YouTube Rita Von Hunt. E pronto, Nossa, divirta-se. só Sim, eu vai. só preciso fazer Tira uma uma tarde de correção. sábado pra isso, vai. Eu só Pode falar, preciso fazer verdade. uma correção. A Rita, na verdade, é uma drag queen, não é uma pessoa Sim, trans. é uma drag. Não, é que o Fê falou trans porque a gente tava comentando disso antes Ah, tá. Não, Não, é da, mas da, da pessoa. vocês estão atropelando o pauta, porque a gente vai chegar nessa parte ainda também. Não, é que é Vamos lá, importante a gente Daqui a falar. pouco a gente vai para siglas, né? Sim, sim. Não, é importante a Isso. gente falar isso, porque até a própria Rita, ela teve que fazer um vídeo pro canal, Uhum. dizendo, gente, eu não sou uma mulher, porque a galera tava meio que extrapolando, assim, a ideia da drag queen, que é só um Uhum. homem que se monta de mulher para alguma atividade. E do tipo de começar a chamar ela. Eu vou chamar ela porque é a figura da Rita, né? Não é do Sim. Guilherme, que é o performer que dá vida à Rita. Mas para participar de eventos para mulheres. E ela Aí, disse, ó. tipo, gente, não, É, eu não sou uma mulher, eu sou um homem de peruca. Tipo, exato. não Abre um confundam. espaço. Abre um espaço para as trans de verdade, pelo amor de Deus. Uhum. Sim. É isso aí.
correto. Teve essa coisa, então eu sempre acho muito importante pontuar isso, porque as pessoas, é muito confuso às vezes para as pessoas de fora entenderem o que é um travesti, o que é uma drag queen, o que é uma pessoa trans. Por isso que eu até quis fazer essa pontuação, só para a galera que está ouvindo ter isso em mente desde já. Boa. É muito importante a gente ter essa diferenciação, até para não anular as pessoas trans, por exemplo, ou né, a questão da drag queen. Porque tem muito essa coisa na comunidade gay que, tipo, todo mundo quer ser uma mulher, né? Tipo, você é gay, então você quer ser uma mulherzinha. Você se monta de drag, você quer ser uma mulher. Tipo, gente, não, calma. Não é assim que funciona. São caixinhas Exatamente. diferentes. É sempre importante a gente pontuar isso. Isso. Mas a gente vai voltar nela daqui a pouco, eu prometo pra vocês. Voltando na tua história. Juro. Mas voltando na sua história, você estava comentando então que você não usava nem tanto pra você se descobrir e nem pra se proteger, mas você começou a entrar em contato com esse mundo novo. Uhum. Continua. Então, aí no canal, no Tempero, a gente, né, tirava fotos dos bastidores, né, tinha a pessoal que ia lá, a gente tirava fotos. Eu comecei a postar essas fotos, assim, né, e o pessoal da equipe mesmo, o Jorge e a Carol, começaram a me marcar, porque eu fazia Uhum. parte da produção, né, e eu Sim. disse, tá bom, deixa. Ah, por que Eu já não? tô me Né? sustentando, né? Eu moro sozinho, eu tenho a minha vida, se tem um momento pra isso acontecer, é agora. E isso é uma E coisa que é fora, é o muito teu trabalho, né, cara? Sim, isso é uma Pô, coisa muito importante. Quando você tem a oportunidade de se sustentar, de ter a sua vida e poder não depender dos seus pais ou da sua família, o seu empoderamento para poder sair do armário, ele é muito maior porque, tipo, ninguém vai poder te colocar para fora de casa se quiser, sabe? Tipo, você não depende. uhum, exatamente. Seria muito ruim, claro, se a minha família, tipo, virasse as costas para mim, ou, sabe? Eu ia ficar muito chateado de verdade. Mas eu não Claro. ia estar na rua, eu não ia passar fome. Então eu acho Sim. que isso é muito importante, assim, foi um marco para minha vida eu poder, que me fez assim parar de esconder muita coisa, foi tipo dizer tipo assim, gente, é isso, é a minha vida. Agora eu sou o dono de mim. E isso faz toda a diferença. E o podcast realmente me ensinou muito, como trabalhar no tempero drag me ensinou muito, porque de novo, quando eu falei que no programa anterior, quando eu vi a primeira drag queen na minha vida, foi justamente a Rita no dia do lançamento do canal, recém tinha chegado em São Paulo. E ela me Sério? ensinou muita coisa sobre a cultura gay, sobre o que é ser drag, sobre. O Guilherme, que da Vida Rita, é um cara muito inteligente, ele estuda pra caramba. Tanto que se vocês verem o canal agora, que ele é mais voltado pra política, ele tem uma base teórica Nossa, fantástica. maravilhosa. Fantástico, cara. O que você ouve de sociologia, história, economia, política. Mano, é maravilhoso. Uhum, Maravilhoso. É muito bom, eu Maravilhoso. aprendo demais com ele, cara. Eu, sim. eu falo, pra mim é a Rita, né? Tipo, pode ser o Guilherme e tudo, mas pra mim é a Rita e eu vejo como ela é foda. Um Uhum. conhecimento Não, e o absurdo e é Guilherme uma Mas vamos lá, sempre sabedoria continua. teve nova. isso nos bastidores, assim, a gente tinha altas conversas nos bastidores sobre esses assuntos. Eu sou da Uhum. época que o canal era um canal de culinária vegana. Eu acabei saindo por causa que eu daí trabalho, né, durante a semana, que é quando eles fazem as gravações, acabei tendo que sair. Mas Sim. assim, eu fiquei muito feliz quando mudou o canal para isso, porque eu acho que o Guilherme, a Rita é muito mais aproveitada, porque assim, ela tem é, ela consegue passar as coisas de uma forma muito clara, muito boa, que você para e entende o que ela está falando. Isso é uma Uhum. coisa que é muito importante e nesse momento atual principalmente. Essa habilidade de comunicação, né, cara? Sim, Tá aí, ó. A ressignificação da coisa. sim. E o podcast me trouxe muito isso, porque, por exemplo, quando eu fiz. Tem um episódio que eu lancei recentemente que ele se chama Eu Nasci Assim, que é uma referência àquela música da Exatamente. Lady Gaga, Born This Way. Em Sim. que esse na verdade é o primeiro de 3 episódios onde eu estou falando sobre o que torna uma pessoa LGBT. Eu comecei com esse, que é as questões, né, da biologia, Uhum. que eu entrevistei uma professora da USP, e assim, quando eu estava conversando com ela, eu disse, professora, eu li um livro sobre o assunto, você tem algum material que possa me ajudar? Ela me mandou 3 papers em inglês, mais umas 3 aulas dela gravadas, que ela dá Que já para é bem fácil, que já é bem fácil de ler, né? Paper é uma coisa muito simples de ler, porque você vai lendo na linguagem acadêmica e vai tentar fazendo uma. É complicadíssimo, cara. Sim, e ela é professora de pós-graduação, então eu recebi 3 aulas de pós-graduação sobre o tema.
Ah, tranquilo. É de boa. Como é que você vai aplicar esse tipo de. Sei lá, você tá na psicologia e fala, como é que eu vou aplicar isso no meu dia a dia? Não, porque a enantiodromia. Fala, ah, puta que eu pariu, né? Gente, sério, eu me debrucei para estudar esse tema. Tanto que, assim, a minha ideia original com esse episódio era falar sobre animais homossexuais. E eu vi que Aham. isso era só a pontinha do iceberg lendo todo esse material. Aí eu refiz toda a pauta e saiu um episódio de 2 horas que foi maravilhoso. O episódio é E bacana mesmo. sim, Tá bem bacana. e isso eu falo com outras coisas, né? Você citou ali alguns episódios sobre o feminismo, sobre o poliamor. Poliamor, eu não tenho um relacionamento poliamoroso, tipo, sabe? Eu sempre olhei Uhum. para esse tema do relacionamento poliamoroso com um olhar meio tipo, ah, eu acho isso meio errado, eu acho que, sabe? É estranho um casal a três, tipo assim, alguém vai estar sobrando. Ah, não sobra. Hum. Não sobra. Então, eu Não, comecei a depende. pesquisar e quando eu gravei esse episódio mudou completamente a minha cabeça sobre o poliamor e relacionamentos poliamorosos. Eu disse, Não cara, é monogâmicos, é. possível. Uhum. Tipo, eu tava com a ideia limitadíssima porque eu tava olhando do meu ponto de vista. Isso é um ponto que eu queria trazer aqui agora, não querendo te cortar, já te cortando, mas a gente está fazendo essa linha do tempo, mostrando aqui como o teu raciocínio e experiência individual foi expandindo e conhecendo através da sua mudança para São Paulo, das suas experiências individuais e da tua criação de conteúdo através do podcast, e como que isso te colocou em contato com uma pluralidade de mundos e conteúdos diferentes que existem Uhum, aí por aí. sim, E esse é um ponto que eu fiz questão de comentar, que a gente gosta sempre de reduzir tudo à nossa experiência individual. E, cara, não dá para você tomar decisões sociais ou decisões macro se você levar em conta somente a sua experiência individual. sim, Isso é porque é extremamente limitado ao teu mundo, ao teu ponto de vista no mundo, entendeu? sim, E você pode estar de uma forma extremamente inconsciente, mas com uma forma deliberada, lutando contra a não existência e a não permissão de existência de outras pessoas que você não tem nem ideia. sim, E isso é muito importante trazer, tipo, o mundo não é só o seu umbigo, o mundo não é só a forma como você vive e só as suas experiências. Elas não servem para você extrapolar para um âmbito social. sim, Para que você consiga pensar no social, tem que ter a escuta. Tem exato. que ter a convivência, é isso, e é isso que é bacana no podcast, na internet e no mundo hoje. Você conhecendo como pode ser expandido, como pode ser. Por exemplo, você não pode ter uma relação. Eu já tive um relacionamento aberto, por exemplo, antes. E eu tinha muita dificuldade de lidar com relação ao que era o poliamor. Eu sempre tive problemas com isso, mas eu tive que passar por essa experiência para entender que Uhum. existe o amor que não é restrito a só um casal e eu não me encaixo a isso e tudo bem, Sim, tá tudo certo. É, sabe? foi muito Um bom dos gravar problemas. esse episódio por isso. Um dos Uhum, problemas que eu vejo bastante é que todo mundo tem o. A nossa construção de amor é esse amor de novela, não sei o quê, o amor pra vida toda. E aí vem os ciúmes, porque ter ciúmes é legal. E eu vejo isso como ciúmes sendo posse. E assim, Uhum. tipo, se eu tenho ciúmes da pessoa é porque ela me pertence. E não, cara, não é assim, não é bem por aí. Tipo, ninguém é de ninguém. uhum. Então eu acho que eu sou muito, tipo, admirador dos relacionamentos não monogâmicos. Estou me desconstruindo bastante para isso. E Não, é claro, e velho. é um ponto. Não, e é um ponto que você trouxe, Pirata, que assim, não necessariamente é uma questão de dominação e uma questão de poder em cima do outro. Não, Mas pode inconscientemente, né, existir. cara? Não, então, não, mas rapidão, mas pode existir também uma outra possibilidade, ou então junto com ela, uma insegurança muito grande sua. E aí, você vai trazer uma insegurança tua e vai extrapolar isso para o nível social e vai começar a legislar em cima disso? Não pode. Uhum. A gente não pode definir como sociedade com base na sua experiência individual. A gente tem que dividir entre nós e juntos chegarmos a um consenso único Sim, entre a gente, com Hum. o maior nível de escuta possível. Porque, de novo, para você, sei lá, o poliamor é uma coisa, para mim é outra. A gente não repudia, mas se eu fosse tomar decisões políticas em cima disso, ou decisões
rechaçamento de discurso ou então preconceituosas em cima do que eu penso, eu ia negar tudo aquilo que você pensa e tudo aquilo que existe. Uhum. Uhum. Então a gente não pode se limitar nisso, entendeu? É isso que eu tava querendo trazer como ponto. Sim. Eu Sim. sempre brinco que a gente, indivíduo, é um planeta Terra e o lugar que a gente convive, né, as pessoas próximas, são como se fosse o nosso Uhum, sistema solar. É exatamente. muito grande, só que tem todo um universo que está muito maior do que a gente e que a gente não faz nem Uhum. Muito. ideia. Exatamente. É bem isso mesmo, cara. E até aproveitando um pouco a analogia, a gente não tem ideia, né, cara, das porradas que a gente não leva na Terra por conta do cinturão que, que é absorvido por Júpiter, que recebe todos os asteroides na cara. Uhum, Que é um ponto que eu usei agora como gancho para justamente falar e expandir sobre as outras siglas. sim. O cara, Posso só você, fazer um adendo? claro, por favor, Uhum. não. Júpiter, Todos. deixa passar um pelo menos. Olha, eu sei lá, viu? Eu tô meio assim. Vamos, segue o jogo, né? Segue o jogo. Não, por que eu fiz esse gancho totalmente improvisado agora? Porque, assim, dentro da sigla, que ela vem se expandindo cada vez mais, e isso é excelente, e, de novo, quanto mais ela abrange, melhor. Dentro do próprio episódio de Stonewall, cara, o orgulho gay e lésbico, enfim, como queira falar, foi justamente defendido por conta de um episódio onde as trans tiveram Sim, o seu protagonismo, né, cara? E é um, um espectro gigante dentro da nossa sociedade, desde sempre, que é negligenciado, inclusive dentro da própria luta. Você havia uhum, comentado que você tinha todo um preconceito antes, quando você não tinha vindo para São Paulo, ainda não tinha amadurecido, ainda era contaminado pelos tipos de visões que você foi criado, né, cara? Aquilo que a gente falou de socialização primária e sim. secundária. E hoje as trans, elas continuam ainda defendendo e batalhando e brigando muito, E mas morrendo. elas já e morrendo, de novo, o Brasil é o país que mais mata trans no mundo. Quem vem com o papinho de que o Brasil é o país que mais mata, ponto, não tá levando em consideração o porquê mata, né? Uhum, E é assim, é o que mais mata e é o que mais consome pornografia trans também, né? pois é. Pois é, né? Então vamos falar agora um pouquinho sobre as siglas, que Sim. depois sem ser nem um pouco forçado agora É, esse gancho. esse ponto que Mas vamos você lá. levantou, ele é muito bom porque, gente, eu vou indicar para você que está me ouvindo, tem um documentário na Netflix que é muito bom, chamada A Morte e Vida de Marsha P. Johnson. Ele foi dirigido pelo David Frantz e ele conta um pouquinho dessa história de Stonewall. Ele narra a vida de uma mulher trans, que é a Marsha, que justamente ela estava num contexto onde explodiu essa revolta de Stonewall, ela estava envolvida lá. Ela e a Sylvia, como é que é o nome da outra? É Silvia Rivera, que eram duas Você vê, mulheres Vera, né? trans. Elas meio que começaram essa revolta de Stonewall, elas estavam ali na linha de frente. Uhum. E tem uma fala da Silvia de pouco tempo depois dessa revolta em que ela diz: os homens gays, né, pegaram todo esse movimento que a gente começou para eles e a gente trans voltou a ficar lá no fundo, esquecida, ninguém a olhar para a gente que levou a primeira pedrada. Então, Puta merda. é uma coisa da comunidade que é muito triste que ainda aconteça isso. Gente, o mundo ele é um mundo machista. A gente precisa entender e aceitar isso para começar a mudar isso. A comunidade Uhum. gay, a comunidade LGBT, ela não está fora do mundo. Então, inserida nesse contexto, ela é extremamente machista. Tanto que as lésbicas são deixadas de lado, a luta dela é muito minimizada comparada às lutas das pessoas gays. Tanto que você conhece as paradas gay, quando na verdade são paradas do orgulho LGBTQIA+. Uhum. Exatamente. Né? Isso está muito intrínseco já na gente, de falar primeiro, tipo assim, gay como sinônimo de toda uma comunidade. E isso a gente precisa começar a desconstruir. Tá? É um processo, lógico, mas a gente está trabalhando nisso para isso, porque existem outras lutas. A minha luta como um cara branco, cis, gay, é completamente diferente de um homem trans que é gay. Perfeito. Exatamente. Sabe? A gente não pode dizer que a minha vivência é igual à dele. Não é, a dele é Uhum. muito mais sofrida.
E Sim. trazendo para esse plano de que existimos hoje numa sociedade que é machista e patriarcal, galera que tá ouvindo, não é que exista um conselho no mundo que fale que é chamado de patriarcado ou que é chamado de macho escroto, que defina as regras do jogo. Dentro de uma estrutura social, você sendo homem, cis, branco E e hétero. hétero, cara, você se beneficia indiretamente de uma estrutura social que, olha só o tamanho do benefício, Uhum. ela não visa te matar. Só uma Começa coisa. por aí. Você não acorda todo dia com um alvo na cabeça e nas costas por simplesmente ser quem você é. Sim. Então a gente se beneficia sim por ser quem nós somos, da forma que nós nascemos, tá aproveitando o Eu Nasci Assim e o episódio do armário, para falar justamente isso. Se nós nos beneficiamos por não termos que nos assumir hétero e não termos que ter medo de andar na rua com um alvo nas costas e no meio da testa por simplesmente viver da forma que a gente vive, nós nos beneficiamos sim de uma estrutura pensada do homem no centro e do homem hétero, cis e branco. Uhum. Vai lá, pirata, você levanta a mãozinha, fala aí. Não, só para frisar que pode ser que muita gente não saiba o que é cis, né? Que cis são as pessoas que nascem e se identificam com o corpo em que estão, né? Uhum. Aí- Hum. Então, tipo, só pra colocar esse adendo assim, porque muita gente vai falar assim, pô, o cara tá falando, homem branco, cis, não sei o quê, que porra é cis, que porra é cis? Então, cis, meu Justo? amigo, É isso é aí. você que nasceu do jeito que você é e tá confortável assim. Tipo, se Sim. você olha pro seu corpo e fala, caramba, isso aqui não sou eu. Aí você Justo. migra pra uma pessoa trans. Sim. E é isso que e é isso que o Fernando trouxe agora na conversa. O próprio movimento é encurtido desses elementos sociais no qual ele foi criado. Apesar de ter sido criado como resistência e como oposição a isso, ele é inserido dentro de um contexto no qual os homens são beneficiados. Então, existe uma importância e uma relevância muito grande em cima do movimento negro, do movimento branco, perdão, do movimento feminista, do movimento trans, que pode ter sido cooptado em cima de certos tipos de lutas sem a gente nem perceber. Uhum. E é por isso que é importante que o orgulho seja plural e que as letras, essa sopa de letrinha que a galera gosta de fazer chacota, cada vez expanda mais. Sim. As pessoas sempre falam, né? Tipo assim, mas por que precisa ter tanta letra? Gente, porque existem diferentes tipos de pessoas no mundo. E todo Aham. mundo, inclusive você que está ouvindo, quer se sentir representado em algum lugar. E quando a gente fala, tipo assim, nossa, tem um monte de letras, sim, é porque a gente é plural. A gente, como ser humano, é plural. O pirata é de um jeito diferente do Fernando, tipo, sabe? Que é diferente de mim. Então tem muito essa. A gente tem que entender. O problema assim, não é a gente tem que ser todo mundo igual. Quando a gente fala que todo mundo é igual, a gente não está falando nesse sentido. A gente está falando de direitos e todo mundo ter equidade, ou seja, as oportunidades justas para cada um. E Uhum. principalmente no momento onde a gente está falando tanto sobre racismo, sobre que vidas negras importam e etc., é importante a gente, principalmente a gente que é branco e homem, parar e refletir um pouquinho do tipo, vamos aproveitar o nosso protagonismo que a sociedade nos dá, não porque a gente pediu, mas porque a gente nasceu numa sociedade que já criou esse palco. Vamos aproveitar que esse palco já está montado para a gente, para dar voz para outras pessoas? Não, é isso mesmo. É o que eu estava até falando, Fê. Eu- nesse processo de desconstrução, eu acabei enxergando uma coisa que eu nunca tinha enxergado, que hoje eu me vejo também como um homem negro de pele clara. Uhum, E eu não me identificava, porque eu cresci como branco, né? sim, O meu pai, ele me deu todas as condições, escola particular e tudo mais, todos os privilégios. sim, E hoje eu paro para pensar assim, tipo, falo, mano, é, eu tenho que mostrar o quanto eu fui privilegiado e o quanto o mundo é injusto e as pessoas precisam começar a enxergar isso, tipo, meu, é, meritocracia, foda-se, cara, isso não existe, para com uhum, isso, tipo, sabe? Não tem meritocracia a partir do momento que a gente não sai da mesma base. exato, Então, tipo, porra, vamos dar voz pra essa galera, pra todo mundo. sim, E eu até
postei recentemente no Twitter, apareceu para mim no feed acho que como eu estava buscando pessoas trans para trazer aqui para o programa para a gente conversar, acabou aparecendo no meu feed, como que é o nome dela? Eu esqueci agora. É uma garota trans que agora vive na A Espanha e Adriana? conta tudo sobre prostituição. Uhum. E fala da vida, Sim, velho. sim. Cara, que vida mais puta que pariu, velho. Assim, você fica com raiva do mundo. Sim, Porque é só porrada, é só porrada, é só porrada. exato. Então, é muito triste a gente acabar percebendo isso, e o que eu acho mais triste é que a gente só vai atrás dessas informações quando elas repercutem de alguma forma. A Uhum. exemplo, Geralmente negativa, né? a exemplo a matéria do Fantástico, o Drauzio Varela, que Sim. mostrou a história de tantas Nossa. pessoas trans, uma história mais triste que a outra, de gente falando, inclusive, que teve que sair de casa aos 14 anos e não teve outra opção na vida a não ser se prostituir, e que a prostituição levou às drogas, que levou à cadeia, mas o que todo mundo enxergou foi uma única pessoa Uhum. que aproveitaram da fragilidade, né, mostrada pela matéria, para fazer a sua boa ação entre o Natal e a Páscoa, para poder ser um cristão legal, e quando ficou sabendo do crime, botou toda a transfobia que na verdade sentia para fora, Uhum. porque era isso, a pessoa não estava fazendo a quando surgiu aquele movimento das cartas, a pessoa não estava olhando para a humanidade naquela pessoa trans. Tava olhando só porque tocou uma musiquinha triste e pensou tipo assim, ai tadinha, deixa eu fazer alguma coisa por ela aqui do meu grande privilégio de pessoa bondosa que eu sou. Uhum. É do meu conforto que me permite ser bondoso, né, cara? Uhum. E não entrar numa dinâmica de eu preciso sobreviver. Sim. Gente, eu não tô pistolando aqui à toa, não pensem que eu sou uma pessoa diferente do primeiro episódio engraçadinho, mas é porque o assunto é sério Exato. e é muito horrível pra gente que tá do lado de cá, quando as pessoas acham que podem chegar pra mim como um homem gay, ou, né, eu vou falar da minha experiência, lógico, e Uhum. ficar dizendo, ai, que pena, né? Tipo, pena por quê? Então, porque quando você é negado, justamente a possibilidade de existir da forma que você lhe é negada também a possibilidade de desenvolvimento como pessoa. Uhum, E é por isso que não dá para dissociar a luta social que você vive hoje, seja pelo movimento negro, pelo movimento feminista, pelo movimento LGBTQIA+, de de uma sociedade que vive, como a gente comentou antes, baseada no privilégio da subsistência do outro e da negação da tua. sim. É porque a Então gente não tem nega. como tu sair isso. Quando você faz isso, você nega essas pessoas, a gente no caso, você está tirando a nossa humanidade, né? É isso, né? É exatamente isso. E é Tão isso que é foda, difícil das porque, pessoas tipo, enxergarem isso, né? Uhum, pois é, você trata não é nem como sub-humano, você não trata como humano. exato. Então, e aí, cara? Então, só porque é diferente de você, não é classificado da mesma espécie que a tua? É isso que a gente tá chegando, sabe? Sim. É isso que a gente E aí, precisa parar, pensar e desconstruir, porque assim, não é fácil, né? Tem tanta coisa que já está arraigada na gente, está ali quase no nosso DNA que a gente precisa ali, dói para tirar. Não é uhum, fácil. Eu Uhum. sei disso, porque assim, eu não vou dizer que eu vim para São Paulo, minha vida mudou da água pro vinho, eu virei super pró LGBT, não sei o quê. Gente, até hoje tem coisas que eu me deparo que eu penso tipo assim, nossa. Aí depois já vem tipo assim, putz, por que que eu tô pensando isso, sabe? É um pensamento uhum. puta preconceituoso, não, sabe? O que que eu faço? Eu penso, tá, eu preciso trabalhar isso. Se eu me senti, se causou uma reação em mim, é porque ainda me incomoda, eu preciso trabalhar isso. Então, pego essa oportunidade e vou, tipo, fazer um episódio sobre feminismo, sabe? Eu vou estudar para tentar entender um pouquinho o que tá daquele outro lado, para poder parar de me incomodar, porque eu acredito muito nisso, que quando você entende alguma coisa, você cria empatia, porque você consegue se colocar um pouquinho na pele daquela pessoa. Ah, com certeza. Isso é uma Uhum. coisa que a gente conversa aqui no podcast bastante, que é assim, Palavrinha o mágica, né? medo. O medo e a falta de compreensão de qualquer coisa que te assusta vem justamente por conta de você não conhecer. O nosso Uhum, medo vem do desconhecido.
você conhece através de quem está lá, ou de quem está vivendo isso, ou da escuta. Não existe empatia se não tem escuta. Exato. Quando você está. Então, e não tem escuta se não tem vulnerabilidade. Se você não se coloca num ponto de, tá, eu não conheço, Uhum. e eu estou disposto a conhecer, então eu estou disposto a colocar em xeque todos os meus preconceitos e preconcepções e medos em xeque por conta disso. O que está acontecendo aqui? Se você não faz isso, não existe empatia. E não E é dói, isso que a né? gente bate bastante aqui. Cara, não dói nada, porque, de novo, e é foda, porque assim, o Pirata e eu, a gente vem de mundos parecidos. É, olhando pela classificação, né, são dois homens héteros, cis e tranquilo. Uhum. O Pirata tem o grande diferencial pela questão da masculinidade negra dele, Uhum. e eu já não. E aí, para conseguir ter uma escuta em cima de tudo aquilo que não somos nós, que é aquilo que a gente conversou no último programa, aliás, ouçam o último programa, de o que é diferente é aquilo que não sou eu, então o que é aquilo que não sou eu vou rejeitar e vou negar a existência, isso está errado, pra gente foi muito difícil quebrar isso. Uhum. Só vem por conta de contato que nós tivemos forçados ou não em cima disso. Uhum. Entendeu? Sim. É bem complexo, cara. Cara, e é como musculação. Quanto mais você pratica isso, mais fácil vai ficando. Você vai se abrindo mais pro mundo. E, gente, é tão recompensador isso. Uhum, bastante. Cara, olha a E assim, quantidade de histórias que a gente tá conhecendo. Tipo, o próprio Fernando mesmo, olha a história que a gente conheceu e tá batendo esse papo gostoso. Simplesmente por pois você, é. sair da caixinha e abrir e ouvir, sabe? Assim, tipo, ter realmente essa escuta. Exatamente. Aprender que empatia não é falar assim, ah, não, eu tenho empatia. Cara, você tem realmente empatia? Então faz o seguinte, esquece toda a sua vida e se imagina realmente na vida da pessoa. Sabe, assim, Uhum. tipo, você Uhum. sofrendo preconceito desde criança, você tomando porrada a vida inteira, você se fudendo pra mostrar a sua existência, sabe? Então, tipo, essa é a verdadeira empatia. Não é Sim. simplesmente Sim, falar, ah, eu isso. tenho empatia. Exato. Aproveitando o episódio que a gente fez sobre honra, por exemplo, você falar, ah, eu tenho empatia, ou eu sou uma pessoa honrada, ou eu sou uma pessoa virtuosa, de nada vale uma medalha que você construiu e deu pra si mesmo, cara. Uhum. Esses conceitos e esse tipo de, vamos chamar de iluminação, ou então de descobrimento ou de percepção, não vai vir de você. O que vai determinar a tua empatia, a tua honra e, cara, e a tua integridade vai vir justamente do outro. Uhum. A tua integridade vai vir do quão íntegro você é, mesmo colocado numa situação na qual você não seria assim. A tua honra vai vir do grupo de honra daquele que você pertence. E a tua empatia vai vir da escuta daquele que você está escutando. Não Dá vem uma de olhadinha, você. assim, dá uma olhadinha no seu círculo social e vê se ele é plural Exato. ou não. Não, e é isso que eu acho importante a gente falar, porque justamente vindo de homem hétero, cis e tudo mais, que a gente gosta, a gente cresce e se cria dentro de um sistema de valores que preza muito pelo desenvolvimento individual, pessoal e meritocrático, dentro de uma estrutura de honra e integridade. Contanto que todos subscrevam-se àquele tipo de conteúdo e estabelecimento do que é honra, integridade e pessoa. Só que quando você é negado a própria existência de viver, que é o que acontece hoje com trans, com gays, com toda a comunidade LGBTQIA+, você não tem nem essa oportunidade. Então, antes de você falar que tudo bem, contanto que não venha me incomodar, a pessoa está brigando pela existência. Uhum. Algo que já é dado a você por ter nascido. Exato. Essa é a diferença. Entendeu? Então Pois não é, é uma questão de pauta identitária e de briga de minorias ou por conta do marxismo cultural que você coloca na tua cabeça como se fosse um grande inimigo que não existe. eu Essa acho que pessoa não essa tem a palavra já é possibilidade pra disso. fechar, hein?
Essa paulada já é pra fechar. Bom, aí é com vocês, cara. Eu já dei meus 2 centavos aqui sobre isso, Sim. cara. As O pessoas. Fernando eu já falei. A gente pode falar sobre o que quiser, cara. A gente tem aqui pauta pra papai da vida, cara. Então, as pessoas têm muito essa noção, e é uma coisa que às vezes eu escuto do tipo assim, porque vocês querem privilégios, né? Tem muitos deputados, filhos de certos Hum. presidentes, que vêm muito com esse discursinho de tipo, porque gay quer privilégio, porque gay quer não sei o quê. Tipo, Nossa, aquela frase de só porque o cara faz sexo por conta do órgão excretor. Meu, tem uma vontade de matar. Meu Deus do céu. pois é. Gente, Ah, sabe qual é o maior medo da população maior que tem esses privilégios? Não é perder privilégio, porque privilégio é uma coisa elástica. Ele não se rompe uhum. quando você concede mais privilégios. Ele vai esticando cada vez mais. O maior medo que essas pessoas que acusam a gente de querer privilégio têm é de que esses privilégios que hoje elas têm se tornem lugar comum, deixem de ser especiais. É por isso Uhum. que tem essa briga tão grande contra, tipo, casamento gay, contra duas lésbicas poderem andar de mão dada na rua, esse tipo de coisa, adotar criança que os héteros abandonam. É só Uhum. Pois isso. é. Essas pessoas só não querem que isso se torne comum, porque daí elas vão ser pessoas comuns. Olha Exatamente. só, chave de ouro, hein? Nossa, bacana. É isso, gente. Desculpa aí de novo pelo papo confuso que a gente pode ter trazido para vocês ao longo dessa última 1 hora, mas o que a gente quis trazer com o Fernando agora foi justamente isso, cara, entrar e expandir um pouco mais no quesito social, daquela forma nó cega que a gente trata, que é totalmente caótica, mas pra gente faz sentido ao longo da conversa. Faça parte dessa conversa também. Manda e-mail pra gente, vem trocar ideia, fala conosco no Twitter, vem trocar ideia com a gente também no Instagram. A gente tá aberto à tua opinião. A nossa A conversa gente aqui, não morde. exatamente, a nossa conversa aqui a gente espera que ressoe em vocês e a gente existe porque vocês nos ouvem. Então vem trocar ideia, vamos crescer e vamos conversar junto. É muito bacana, é muito importante porque, como o Fernando conversou agora, cara, não só privilégio, mas a questão de existência só é expandido. Ao longo desse mês, a gente vai tratar ainda sobre toda a parte de trans, a gente vai conversar sobre o que a gente conseguir de teoria queer, mas não é algo que está restrito a esse mês, não é algo que está restrito a esse podcast, é algo que pode ser expandido, inclusive agora para o nosso laço amigo, que agora a gente vai trazer pelo Fernando, que separou para a gente hoje uma pauta específica e bem bacana para falar sobre idoso LGBT. Pois é, gente, idosos são pessoas que sofrem, né, hoje em dia. São pessoas que podem morrer de coronavírus, que não tem problema. O importante é a economia voltar. É uma galera, Jesus, o cara já começou. é uma galera que, né, tipo, fica só gastando dinheiro do governo com aposentadoria, né? É uma galera inútil, né? É um povo que, sério, Já viveu demais, né? pra que tá aqui, sabe? Hum. Triste isso, né? Você tem uma vida inteira de dedicação, às vezes, às pessoas, e de repente você envelhece, porque é para onde todos nós vamos, e de repente você é um estorvo. E isso não é diferente na comunidade LGBT, às vezes eu acho que é até pior. Porque como a gente falou no decorrer desse episódio, em que a masculinidade, né, o homem, ele é tão bem visto pelas pessoas, e esse homem é o padrão The Week, que a gente brincou no episódio passado, que é aquele cara com malhadão, gominhos e 25 anos e etc. As pessoas chegam é numa... uma, é uma adolescência em forma de balada, né, cara? Exato. As pessoas chegam a uma certa idade e quando o corpo delas já não é aquele corpo de galã de novela das 8, quando ela já não fica tão bonita para os padrões sociais pelada, ela começa a ser Uhum, descartada. E isso no mundo gay, principalmente no mundo gay, eu vou falar especificamente da mundo gay, tá? Tirando as Uhum. outras letrinhas, é muito triste até, porque essas pessoas passam a não valer nada, porque elas não são mais, abre aspas, bonitas. uhum. E tem uma ONG que acolhe pessoas LGBTs na terceira idade, que muitas vezes não têm aonde morar, né? E oferecem cursos, oferecem é,
novas oportunidades de aprendizado, fazem coisas muito legais, e essa ONG se chama Eternamente Soul. Ela é uma Que ONG bacana. aqui de São Paulo, e eu convido você a entrar no site deles, que é eternamentesoul.org, e conhecer um pouquinho mais, e se puder ajudar, é muito bacana, porque é um trabalho muito legal. Assim, se você já visitou um asilo, você tem noção mais ou menos do que é a terceira idade para as pessoas que às vezes não estão com família. Pensa você ficar sem a sua família, porque às vezes a sua família não te quer. Não Dói, quero né? nem pensar nisso, cara. Não. Foda. Cara. Olha, esse laço amigo tá ficando cada vez mais importante, velho. Sabe? Mas é isso mesmo, cara, porque se já é difícil para nós hoje que estamos vivendo dentro de um mundo conectado e estando em contato com tudo isso o tempo inteiro e expandindo o nosso horizonte, para quem foi criado em gerações anteriores e não tinha nem ideia, por exemplo, do que era ser trans e hoje consegue se identificar com isso e consegue existir pela primeira vez em sua plenitude hoje e ainda assim é abandonado pela sua família, é complicado. Então, muito bacana trazer esse laço amigo para essa reflexão, que nem a gente falou. Hoje foi um episódio voltado mais para questões gerais em cima da pauta do orgulho. Não é encerrado aqui, a gente não vai esgotar esse assunto, vem trocar ideia. Vai falar com o pessoal lá do Fora do Meio Podcast, que assim, vocês vão ter... O que a gente fez hoje em um programa, ele fez para cada sigla, e ele ainda não terminou. Ele fez disso a sua missão. Então vale a pena, vá atrás, troca ideia, conversa, manda e-mail pra eles. Faça o seu jabá aí, por favor, Fernando. Parte 3. Parte 3. Gente, basicamente você pode encontrar em Fora do Meio no Cego Podcast. Gente, de verdade, vocês não imaginam, vocês dois, o quanto eu tô feliz de estar aqui podendo conversar com vocês e trocar essa experiência. Hoje foi um episódio um pouquinho mais pistola do que o anterior, mas é porque é isso, né? São dois lados de uma moeda, tem um lado de brincadeira, tem um lado mais sério, e eu sempre tento mesclar os dois no Fora do Meio, porque, pra mim, eu acho que todos os assuntos, por mais engraçados que eles sejam, quando envolve a comunidade LGBT, eles têm um pingo ali que a gente pode pensar, refletir e tentar entender o porquê que aquilo acontece. Perfeitamente. Não é por acaso, né? Tem toda uma história de luta que foi criando isso. E tem esses episódios, tem outros episódios que são muito além da minha realidade, né? Como a gente falou, tem um episódio sobre feminismo, onde mulheres, e inclusive mulheres trans, falam da sua experiência com o feminismo. Tem episódios sobre suicídio, tem episódios sobre relacionamento aberto, assim. Eu tento sempre trazer o mundo fora da minha realidade, fora do meu meio. Então, boa. É um aprendizado gigante, e se você ouve os meninos aqui, você já tem uma tendência a gostar de aprender, a querer evoluir como ser humano. Então eu te convido a lá no www.foradomeio.com.br. Lá tem todos os nossos links para os agregadores, tem todos os episódios lá. Vem conversar comigo. Eu vou ter muito prazer em receber vocês, ouvintes do Nó Cego. É isso aí. Seja um HTML. Sabia que alguém ia lembrar isso aí, né? Quer saber o que é? Ouve o episódio anterior. Exatamente. Aproveitando o Silvio Santos e as suas táticas, quer saber o que é HTML? Ouça o programa anterior. Oiê! Gente, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Fernando, você é sempre muito bem-vindo na nossa bancada. Quando acabar esse período de pandemia, a gente quer fazer mais uma parte 3 e uma ao vivo com você, gente, dentro do Labituc Studio, conosco, dentro da bancada. E você é sempre bem-vindo para falar aqui, cara. O dia que você quiser vir trocar ideia, quiser propor pauta, tamo junto. E você que ouve também o Fora do Meio, fique à vontade, vem trocar ideia com a gente. Você acha que a gente errou? Você acha que a gente acertou? Você acha que falta? Vem trocar ideia, cara. A gente deve fazer um trisal, gente, nós três. O que vocês acham? Eu acho correto. Deixe comentários. Deixe comentários, exatamente. Bota no nosso post agora que a gente vai responder vocês.
chipar Fernando e Pirata. Ou Douglas. Chipa aí, quero ver. Chipa. Pode crer, Gente, nossa, FDF. seria muito estranho, será? Duas pessoas com o mesmo nome? É, então, né? Depende de quem é estranho. Pode Gente, muito obrigado mais uma vez. Um abraço pra vocês, um abraço na orelha e um beijo até a próxima semana. Tchau, gente. É isso aí, meus amiguinhos. Um beijo e um abraço bem apertado no coração de todos vocês. Tchau! Este podcast foi editado pelo Estúdio Labituca. Produção, edição e direção, Pedro Zaloba e Mauro Malatesta. Pauta, Fernando Junta. Locução, Douglas Monteiro. Compartilhem com os amigos e apreciem sem moderação.